Bom, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Deixa eu colocar aqui até o bate-papo. Sumiu o bate-papo aqui, mas enfim. Caso, caso alguém queira fazer algum comentário aí, só abrir o microfone e fica à vontade para comentar, tá, pessoal? Bom, quero primeiro agradecer a presença de vocês, o tempo. A gente está nesse momento aí dessa quarentena, nunca acaba, né? Alguns lugares acabou, graças a Deus. E se vocês ouvirem alguns ruídos aqui, são meus vizinhos fazendo obra, aqui pelo menos a construção civil ainda tá funcionando bem. Então é isso, pessoal. Vamos lá, boa tarde. A gente já está no quinto webinar, tá? E hoje a gente vai abordar aqui, basicamente, aqui são dois temas, né? São três assuntos de cor e um assunto de pós-cálculo, um assunto administrativo, né? Todo mundo já sabe que quando eu entrei no Senai muito tempo atrás, o desafio era sempre imprimir bem, imprimir bem. Hoje em dia, o desafio é administrar e vender bem os impressos, tá? Então, a gente vai ter, só falar um pouquinho da dinâmica, a gente vai falar um pouco sobre cada recurso e tem alguns convidados aí que vão dar uma opinião deles sobre a ferramenta. Se alguém quiser entrar na conversa, também sintam-se à vontade, tá? Então, vamos lá. Claro que ao vivo alguma coisa pode dar errado, tá? Eu queria aproveitar também e compartilhar para vocês, a Ive vai mandar depois o link aqui, de todos desse documento aqui que está no Google Drive, né? Ele tem o link para todos os webinars que foram feitos, ele tem tutoriais de todos os assuntos, e o que eu acho mais interessante são os casos de sucesso, bem legais, a maioria vídeo do YouTube, né? Já tem os links aqui do que a gente vai falar hoje, e também tem os links do novo portfólio de HP Índigo, tá? Então vamos voltar aqui à apresentação e vamos começar a falar sobre a primeira ferramenta que chama API Jobs, tá? O que é essa ferramenta? Essa é uma ferramenta administrativa. Vamos falar um pouquinho dela, de como funciona essa ferramenta API Jobs, tá? API Jobs é mais um recurso que está dentro do PrintOS. Para quem não sabe o que é PrintOS, no link dos arquivos tem um link para o webinar, vai entender um pouquinho o que é o PrintOS. PrintOS é como se fosse uma plataforma, um sistema operacional de impressão que a HP disponibiliza para os usuários de HP Índigo ter uma melhor performance com a impressora. E um dos elementos, um dos softwares disponíveis lá, não tem só software, tem muito recurso ali, é o API Jobs. O que é o API? API é quando é uma tradução de interface entre softwares. Então, eu tenho meu sistema de RP, eu tenho um outro software, eu quero fazer uma comunicação. Essa comunicação a gente chama de API, tecnicamente, né? Então, o que o API Jobs faz? A impressora Índigo ela é conectada no PrintOS e ela fica enviando dados o tempo inteiro para a internet, né? E o API Jobs, o que ele faz? Ele pega os dados de custo, né? Dados de custo aqui e dados de produção, manda para esse iServer, que é o servidor da HP que fica na nuvem, e aí que entra o API. Essa API Jobs, ele extrai essas informações para você colocar dentro do seu sistema de gestão. Então, vamos imaginar aqui, são dados relevantes de custo, né? Então, muitos clientes querem saber quanto custa a sua impressão. Quando você faz um orçamento, é uma estimativa, né? Não é um custo real. Você não sabe quantas reentradas foi necessário, quantas folhas, qual é a cobertura do arquivo de tinta, quanto realmente gastou de tinta. Então, você estima um valor, né? Então, você fazer o pós-cálculo é fundamental, uma ferramenta fundamental para que você tenha um aprimoramento do seu custo perante o cliente, para aumentar a lucratividade primordialmente. E ele não pega só os dados de custo, ele pega dados de produção também. Quantos trabalhos estão na fila, o tempo estimado do trabalho,
o estado do trabalho, está produzindo, está parado, está com erro. Então, ele pega todos esses dados, tá? E quais são as vantagens do API Jobs, né? Então, como eu já falei anteriormente, ele é uma ferramenta para você fazer o pós-cálculo, ele traz o custo real do trabalho, que, na verdade, uma das grandes dificuldades que quando eu visito o gráfico é saber o custo real de produção. Então, eu incentivo cada vez mais os clientes colocarem ferramentas que dão uma visibilidade do pós-cálculo, e o API Jobs faz isso. O HP entendeu essa necessidade do mercado e embutiu dentro da sua impressora, né, dentro da sua tecnologia. Você tem visibilidade e apontamentos. Para que isso é relevante? Tá? Imagina você tem uma gráfica de impressão digital. Impressão digital são muitos trabalhos. E imagina o impressor tendo que parar a produção, parar de dar atenção na máquina, para ir lá no seu sistema de gestão e aplicar de PCP, apontar que o trabalho já passou pela impressão. Então, ele vai acabar perdendo tempo fazendo isso, tá? Com uma API dessa, você consegue fazer apontamentos automáticos, né? E outra vantagem dessa ferramenta, que ele é de fácil integração, desde que o seu sistema permita. Se você tiver um TOTUS, um Metrics, um CalcGraph, um eCalc, ou um sistema proprietário, seja qual ele for, se ele possibilitar essa integração, o API Jobs vai fazer, tá? Então é bem simples. Aqui eu vou só dar uma passada aqui no site aqui do desenvolvedores. Para quem é de tecnologia, vai amar isso daqui. Ontem, num webinar que o Martílio falou sobre Web2Print, ele falou dessa tecnologia, JSON. Então, ele usa dessa tecnologia para se comunicar. Aqui a HP pensou o seguinte: vai que o cliente não tem uma ferramenta de RP, né? Então, ela colocou de uma maneira que o cliente consegue ter a visibilidade dessas informações dentro do PrintOS Jobs. Então, aqui está um pouco da tela, né? E por que eu circundei aqui tintas? Essa semana passada, um cliente ligou para mim e ele pegou e falou sobre... Ele pegou e falou o seguinte: pô, mas eu quero saber quanto de tinta foi gasto no trabalho, né? Então, essa informação está dentro dessa API, tá? Bom, pessoal, eu não estou olhando todos os participantes, está todo mundo aí, né? Mas eu queria convidar aqui, deixa eu ver se o Kleber Esperandio aqui da Print Laser, para ele falar um pouquinho do como ele acha relevante essa ferramenta dentro do fluxo de trabalho da companhia dele, né? Ele é gerente de manutenção da Print Laser. Tá ouvindo bem aí, Clebão? Tô ouvindo. Às vezes um sinal da falhinha aqui é ruim, mas eu provei bem. Se falhar a minha fala para vocês, é o... Tá falhando bastante, mas manda lá, Clebão. O que você acha de uma ferramenta dessa como relevante, cara? Sugiro desligar a câmera, melhora um pouco o tráfego de dados. Vamos ver se melhora, boa ideia. Melhorou, hein? Já melhorou, boa ideia, nossa. Boa. Sim, não precisa ver minha cara feia também, né? E aí, Clebão, uma ferramenta dessa, você acha que faz sentido num fluxo de trabalho como o da Logprint, Print Laser? Renato, até no que você estava falando aí, o cliente que te ligou aí, com certeza eu fui um deles. A gente sempre está apurando aqui e procurando o custo do pós-cálculo, né? Por uma demanda nossa de que sempre a gente tem que estar sabendo quanto realmente saiu o custo daquela impressão por se mudar muito. É uma característica do nosso setor aqui, né? Todo dia o cliente manda alguma coisa diferente, uma cobertura diferente, algo que mudou, então a gente tem que saber na veia ali o que você gastou mesmo. E
E a HP ela já te dava esse mundo muito bom de você conseguir usar todos os outros itens para rastrear. E agora esse módulo do API com custo direto da tinta ali facilita muito mesmo. É uma ferramenta que te dá uma gestão completa, sem dúvida. Legal, Clebão. Eu pensei em cada produto aqui chamar algumas pessoas do mercado para falar sobre, e foi muito legal a experiência com o pessoal da Print Laser, porque eles vinham com uma cabeça mais digital ali, então eles muito focado em custos ali, então eu lembrei dessa característica da companhia e pedi para o Kleber aí dar opinião dele sobre a ferramenta. Tá bom, obrigado aí pela participação. Se alguém quiser Eu que fazer algum agradeço. comentário aí, obrigado. Fica à vontade. Aqui é um fórum aqui para opiniões, tá? Agora um outro item aqui que eu quero compartilhar com vocês é o item de certificações, né? Certificações de cores. Então a gente falou muito de ISO 12647, ISO 12647, FOGRA XYZ, Gracol, e o mercado já parece não, ele está já passando desse patamar, indo para um outro patamar de certificações, né? Então, eu queria falar um pouco de duas certificações aqui que a HP é homologada, né? E falar um pouco do que a gente considera como vantagens de você ter essa certificação, tá? Então, a gente considera que você ter algumas certificações de cor, ela te dá vantagem para você reduzir tempo em custos com ajustes e reimpressões. A gente já viu muito no passado, quando não tinha um padrão, era o padrão Abril, era o padrão XYZ, e não tinha todo mundo dentro da mesma linguagem. Então, quando você tem um padrão, consegue alcançar aquele padrão e ter repetibilidade, isso te economiza tempo e custo, né? Outra coisa bacana que a gente visualiza nisso, que é para a expansão dos negócios, que você às vezes tem algum cliente que ele é crítico com cor, então você consegue ter uma ferramenta para falar com ele, olha, eu sou homologado nessa norma, a minha companhia atingiu esse patamar de qualidade. Então a gente entende que esse recurso aqui é muito interessante, e eu vou falar um pouquinho de duas normas aí que a HP que ela é certificada, tá? Essa norma G7 da IDEA Alliance. O que é a IDEA Alliance? A IDEA Alliance é como se fosse a BTG, uma instituição que ela é focada em cores nos Estados Unidos, ok? Então, ela lançou essa certificação G7. Por quê? Antigamente, quando você está pensando nas primeiras normas, você está pensando principalmente nas cores chapadas e na curva de ganho de ponto, que é basicamente a meia tinta, né? E qual é o problema que você tinha nisso? Você tinha um problema do equilíbrio nos cinzas, né? Então, eles estão pensando nessa questão aqui do equilíbrio de cinza. E o Timothy aqui, que ele é o CEO da IDEA Alliance, ele colocou um pouquinho aqui da experiência aqui para certificação das HPs, né? Ele falou uma coisa que chamou atenção, que ele falou que é como ter um G7 Expert na sua máquina. Então, tem essa característica. Eu vou aqui na internet aqui para a gente ver um pouco do que a IDEA Alliance fala sobre essa questão do G7. Algumas pessoas não, já tem bastante no Brasil, pessoas homologadas, tem um pessoal fazendo um bom trabalho com isso. Então, se você acertou chapado, acertou a curva de meia tinta, não necessariamente você vai ter um equilíbrio de gris. Então você pode ter uma questão que nem essa, o cinza está mais avermelhado, mais esverdeado, qualquer cor que tiver uma oscilação significativa ali, você vai fugir do cinza, né? Então a G7 ele veio preocupado com essa questão fundamental para a produção, ok? Outra... Okay. Oi, Kleber. Se quiser, pode desligar o... Se quiser falar alguma coisa aí Pode falar também, se não quiser... quiser desligar o micro... beleza. Bom, outra certificação que é pouco falada é essa ISO 15339, né, Master Elite, que ela também está certificada aqui pela IDEA Alliance. Então, eu vou falar rapidamente aqui um pouco do que é essa certificação.
tem como se fosse uma Wikipédia aqui de cor, que é a Color Wiki, né? Que ela fala aqui da 15339. Quando a gente está falando dessa 15339, é a /7, né? Que é para equipamentos de impressão digital para uma gama extra grande de cor. O que ele está querendo dizer aqui? É para uma gama expandida. Que mercado que é fundamental isso? Principalmente mercado de embalagens, né? Então, se você for entrar no site da ISO, ele está falando um pouco disso, ó, impressão de dados digitais. Se você entrar aqui no site da ID Alliance, ele fala as máquinas que são homologadas. Se você for dar uma olhada aqui, quase todas as Índigos eu achei aqui, né? A maioria delas. Então, essa que é a norma ISO 15339, tá? Eu quero dar uma olhada aqui nos participantes aqui. Opa, quem mandou um bate-papo aqui. Legal, Luciano. Eu queria ver se o Renato Oliveira, da Color System, ele está por aí, para ele dar um pouco da opinião dele. Eu acho que ele não está, viu? Ele falou que teria algum problema hoje pontual e, pelo que eu estou vendo na lista, ele não está por aqui. Se ele chegar a tempo, no final a gente pergunta um pouco da opinião dele sobre o quão relevante. A gente estava conversando hoje na hora do almoço sobre as questões de cor e ele bateu justamente nessa tecla, né? Que o Rodrigo tá com a áudio aberta. Ele bateu justamente nessa tecla aí de que alguns clientes dele têm essa necessidade. Tá bom. Até só... Rodrigo, deixa eu só desativar seu som aqui. Beleza, depois a gente ativa. Beleza. Ele bateu justamente nessa tecla que alguns clientes dele têm essa necessidade de você ter uma certificação para você provar que você está em um nível X de qualidade. Okay? Esperar que ele entre aí a tempo para que a gente possa pegar o depoimento dele. E agora a gente vai falar um pouco do Colorbit. Colorbit, ele é também uma ferramenta de automação para controle de processos de cor, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o Colorbit, né? Vamos entender como que é o processo de certificação de cor no digital. Então, a lesminha aí à esquerda, ele está representando o processo como é feito atualmente. Então, quando eu faço uma visita em uma gráfica, às vezes eu fico atento nisso, como que o pessoal certifica que a cor está dentro de uma norma, por exemplo, um FOGRA 39, por exemplo. O que acontece? O impressor tira uma folha, dentro dessa folha tem uma barrinha de cor, ele pega essa folha, vai até, geralmente, o espectrodensitômetro está na pré-impressão, ele vai até a pré-impressão, faz uma leitura, e aí o software dá o resultado para ele se está dentro da cor ou não. Então, nesse processo, parece rápido, mas se ele eu acho que fui bem bacana aqui falando nesses 20 minutos, demora mais que isso, né? No dia a dia. E o Colorbit é o tigrão aí da direita, ele faz esse processo em 2 minutos. Vamos ver como que é esse processo. Okay? Dentro das máquinas série 4, porque a máquina série 4 é 10 mil para cima, ele tem um espectrodensitômetro internamente na máquina. E aí você pode configurar para fazer essa certificação por período, por exemplo, por turno. Todo começo de turno você já configura, o sistema já vai automaticamente tirar uma folha para fazer essa checagem de cor. Você pode configurar, por exemplo, a cada 50 mil folhas, a cada 20 mil folhas, você define um intervalo e ele faz um processo automático. Como a máquina está conectada na nuvem com o PrintOS, você já vai ter o resultado dessa avaliação, e esse resultado, lembrando que o PrintOS eu posso ver num aplicativo de celular, o gerente de produção pode estar ali no desktop, ele consegue ter visibilidade com toda a empresa, inclusive o comercial pode compartilhar com os clientes como uma ferramenta de qualidade de cor, falar, olha, está aqui, ó, seu cliente, o seu trabalho está dentro dessa certificação. E dentro da configuração do Colorbit, você pode colocar os padrões da indústria, como FOGRA, Gracol, e você tem
uma visibilidade disso daí, porque toda vez que tem uma leitura dessa, ele te dá uma pontuação. Inclusive, em alguns casos, ele coloca uma corujinha ali, dando uma dica, o porquê que você não atingiu a pontuação. Poxa, tinta tal, tá com problema de densidade ou coisas do tipo. Checa tal elemento dentro da máquina que fica mais fácil de você melhorar a performance de cor. Então, você tem esse, como se fosse esse placar para compartilhar dentro da companhia e fora da companhia também. Então, você tem visibilidade, tá? Eu queria colocar aqui um depoimento, aqui, um caso de sucesso de uma empresa que chama Smart Press. Essa Smart Press é uma companhia que vende pela internet, ok? Então, imagina você vendendo para a internet. Se você tiver algum problema de qualidade, muito provavelmente esse cliente não volta mais. Talvez ele não vá reclamar, tá? Então, o Diego Dias, ele veio, se não falha a memória, ano passado no Brasil, e ele deu um depoimento da companhia dele. Essa Smart Press, ela é uma companhia que cresce mais de 20% ao ano. É impressionante. Então, ele falou muito bem do Colorbit e eu comecei a olhar com mais carinho essa ferramenta. Então, o que ele fala aqui? Ele fala aqui, ó, fornecemos consistência de cores aos nossos grandes clientes. Podemos dizer que temos a mais alta qualidade com Colorbit e há argumentos para isso. O que ele quer dizer com isso? Você pode pegar esse relatório e enviar para os seus clientes que vai ter uma visibilidade da questão de cor. E eu queria, uma das companhias que eu visito, e eu queria colocar o Rodrigo Miranda aqui para bater um papo com a gente. Rodrigo Miranda é gerente de produção da Color System, e quando eu visito lá, eu vejo o operador fazendo o processo manual. Rodrigo, seja bem-vindo aí, boa tarde. Boa tarde, Renato. Bem, dá sua opinião aí dessa ferramenta, meu amigo. É uma ferramenta que eu não conhecia e agora vendo os slides aí, foi exatamente me sentir como uma lesma aí, vamos dizer, brincando, né? Hoje o processo aqui é feito exatamente desse jeito. Todo dia de manhã as provas que são feitas na Índigo, que são nossas provas de cores, são feitas nela, né? Conforme os trabalhos de offset que são feitos, a impressão digital, são tudo feito prova nela. E o tempo médio mais ou menos não é 20 não, pode-se dizer que os 40 minutos fácil aí, para até ele tirar a prova, fazer a leitura aqui na pré-impressão, regular a máquina inteirinha, entendeu? E voltar... Rodrigo. O microfone dele está mudo. Desligou o microfone dele. Consegue consertar aí? Esse processo aí instalado nela. Oi, tá me ouvindo? Oi, deu uma oscilada aí no som. Eu? É. Parou aonde? Parou no que se demora aproximadamente uns 40 minutos. Então, o nosso processo é tudo feito desse jeito, leva 40 minutos fácil. O nosso operador vem até a pré-impressão, faz exatamente isso, faz a leitura, depois tira todas as provas que é possível, que precisa ser feita na gráfica de offset, tanto da digital também, entendeu? E a nossa máquina não tem essa ferramenta, né? Não é uma série 4, então se tivéssemos isso hoje, eu acredito que ganharíamos um tempo enorme aqui de manhã. Não tenha dúvida que seria fundamental uma ferramenta dessa pra gente aqui também. Legal. Legal, Rodrigo. Obrigado aí por compartilhar sua experiência. Se tiver alguém aí no grupo aí que queira falar um pouquinho da sua experiência. E interessante na Color System que, inclusive, a estação de medição de cor é perto da máquina. Geralmente, essa estação de medição fica na pré-impressão. Então, imagina o operador saindo com as folhinhas lá da produção, né, da impressão, indo lá até a pré-impressão para fazer essa certificação, né? Então, obrigado aí, Rodrigo, por compartilhar Obrigado a você. sua experiência. Valeu. Abraço. Outra ferramenta aqui que eu queria falar é uma ferramenta que chama-se Spotmaster, que também é uma ferramenta de controle de qualidade de cor, ok? Aí você fala assim, porra, mas você já tem uma ferramenta de qualidade de cor que, pelo que você falou, é muito eficiente, né? Por que outra ferramenta? Essa ferramenta, ela vão sair nas máquinas novas, aí 35K e 25K. Então, para que essa ferramenta? Essa ferramenta, ela pensando numa exigência de mercado de cartonagem, ou seja, que você quer atender esse mercado
você vai precisar se preocupar primeiro com aquela norma da ISO lá que eu falei, que é da gama estendida, 15339, e você vai ter que se preocupar muito com cores especiais. Então, o impresso de uma gráfica comercial, às vezes tem Pantone, mas não é sempre, né? Então, é algo pontual. Num conteúdo de uma empresa de embalagens, o Pantone é regra, né? A HP fez um estudo, não sei se foi bem HP, não lembro onde eu peguei essa informação, que em média, cada trabalho entre rótulos, cartonagens flexíveis, aí, cada trabalho tem em média 3 cores spots, 3 cores especiais ali. Então, o Spot Master é visando esse mercado. Então, vou falar um pouquinho do que é o Spot Master. O que o Spot Master é? Ele é para você atingir essa cor especial. Então, vamos lembrar um pouco do mercado convencional, quem tem uma impressora offset. Eu já trabalhei em empresa que tinha até um colorista para acertar as cores spot. Então, tem que ficar lavando o tinteiro, fazer toda uma ida e volta para acertar aquela cor ali e rodar o trabalho, né? Então, é para você atingir, manter durante a produção, que é o que eu acho mais sensacional dessa ferramenta, e compartilhar, já que é um sistema também que está conectado no PrintOS, similar ao Colorbit. Então, você pode compartilhar também essas informações com seus clientes. Vamos ver um pouquinho aqui como funciona, tá? Vou pedir um pouco da imaginação aqui de vocês. Então, dentro da máquina tem um Color Engine da Esco, né? A Esco, como todos vocês sabem, é uma empresa que ela é focada nesse segmento de embalagem. Então, ela tem muita experiência para esse mercado. Então, tem um engine dentro do controlador da máquina da Esco. Então, vou pedir para vocês usarem a imaginação para fazer essa caixinha aqui da esquerda. Ela tem 2 cores especiais. Então, vamos imaginar um cenário. Que uma das cores especiais, a informação de espaço de cores do LAB da tinta veio do arquivo. Então, o próprio DFE já captura essa informação. E vamos imaginar que a segunda cor ali, a empresa mandou eu já vi muito disso, manda um impresso para a gráfica falando, ó, eu quero a referência de cor, é essa amostra aqui. Então você vai capturar com o espectro decitômetro do lado da máquina para o DFE. O que é DFE? É o Digital Front-End, é o front da máquina ali, onde o operador está. Então na etapa 2, ele vai tirar uma folha, no caso dessa máquina aqui, tem máquina de bobina, mas no caso dessa máquina aqui, a 35K, ele vai tirar uma folha onde vai estar a embalagem e essas tarjas aqui de cor para o espectro decitômetro que está dentro da máquina fazer a leitura e dizer se está dentro do delta E de cor ou não. Delta E, lembrando que delta é usado aí dentro de comunicação aí do meio científico, é para mostrar diferença. Então, o formato de cores LAB é uma informação tridimensional, né, com 3 coordenadas, L, A e B. Então, na hora que está essa informação dentro da máquina, no DFE, ela imprime e checa no físico essa informação. E vai te dar, da cor que está dentro da máquina, da que foi medida, um delta E, que é a diferença, né? Então, um delta E de 0,5 significa que o olho não vai ter percepção entre a amostra e o que foi impresso, tecnicamente, assim, visualmente é igual. E ali no controlador da máquina, você aprova ou não essa cor. Ela vai gerar uma barrinha de cores na lateral do trabalho, então ela vai ficar fazendo essa leitura constantemente. Lembrando que essa ferramenta você consegue fazer separações de cores, aí no caso virtual, até 9 separação de cores. Então essa barrinha vai checar essas cores especiais e as cores de processo também. E como o Colorbit, ela vai te dar um placar. Só que é muito interessante o Spot Color que ele vai te dar esse placar por trabalho, né? Eu vou pegar aqui um outro slide aqui. Eu não coloquei um vídeo, nos links tem um vídeo do Avrin, que ele é o gerente de produto aí de cor da HP Índigo, né? Então nos links tem um vídeo dele, ele mostrando que em menos de 5 minutos você consegue acertar ali 3 cores especiais. Então, na fotinha do quadrante 1 aqui, ele está capturando a informação, depois
a máquina gera as folhas com a embalagem e com as amostras já com as leituras, né? E você compara no visual. Lembrando que essas tarjinhas aqui de cor de referência não são cores produzidas na Índia, são pantones, né? Que são cores sólidas. Então, olha no slide 4 aqui, ele está colocando o dedo em cima da barrinha que vai ser controlado durante a produção. Se você olhar aqui na fotinha 5, você vê embaixo que tem umas ondinhas. Eu não sei se vai dar para identificar bem, né, por causa da internet, mas o que são essas ondas? É a flutuação da tolerância, do ΔE de cor de cada uma dessas 3 cores especiais. Então, depois você pode compartilhar com o cliente, você pode compartilhar essa informação dentro da produção, você pode armazenar essa configuração de cor para você rodar esse trabalho futuramente. Então, é uma ferramenta sensacional. Eu vou mostrar isso daí eu gostei muito, né, que eu já trabalhei nesse segmento, eu acho sensacional. Então, vou pedir para vocês aqui usar um pouco da imaginação. Isso aqui é como se fosse uma pilha de folhas impressas, ok? Com aquela embalagem no começo. Então, imagina essa linha aqui de cima, é como se fosse uma linha do tempo de cada folha. Então, mediu folha 1, 2, 3, cada folha que foi passando, ele foi fazendo a medição da cor especial e foi mostrando a tolerância em ΔE. E aí teve aqui um pico aqui de tolerância, foi subindo aqui, o sistema fez um ajuste fino e aí voltou para uma rota dentro da tolerância que você predefiniu. Então, é muito legal mesmo essa ferramenta, eu particularmente achei muito interessante. E aqui à direita ele mostra que é um sistema non-stop, né? Então, a setinha para baixo são as folhas de produção. E em determinados momentos ele solta alguma folha, vai para o leitor e ele faz essa medição sem parar a produção da máquina. Eu vou colocar um videozinho aqui super rápido para vocês verem como que dá uma ideia de como funciona isso dentro de uma máquina de folha. Ok, é um videozinho curto mesmo para mostrar esse recurso. Eu acho que o interessante era mostrar ali que ele é non-stop. Então, enquanto tem folha caindo da produção ali no stacker, tem outra folha medindo automaticamente sem interação do operador. Okay? Eu queria trazer mais uma pessoa aqui para conversar conosco. Vou abrir o áudio aqui do Francisco. Pedir para ativar som. Francisco, consegue ativar o som? Francisco, ele foi diretor industrial em grandes gráficas de embalagem, como por exemplo a MP, como por exemplo, aqui ó, não, perdão, eu acho que eu fechei o som dele, desculpa Francisco, deixa eu pedir para ativar aqui. Maravilha. Tá dando uma microfonia, eu acho que não sei. Deixa eu ver aqui. Boa tarde para todos. Boa tarde, Francisco. Como está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Desculpa aí, mas meu desktop está com problema de áudio. Então, estou fazendo o áudio pelo telefone e assistindo vocês pelo desktop. Não, ok? Tranquilo. Então, Francisco, como eu estava falando, ele foi diretor industrial de grandes companhias como MP, Brasil Gráfica, Centenário. Então, ele tem uma vasta experiência com esse fluxo de trabalho de embalagens, e por isso ele foi convidado. Por favor, Francisco, dê sua opinião sobre uma ferramenta dessa no fluxo de trabalho de uma companhia que faz embalagens. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Com a experiência que eu tenho na parte de impressão em grandes indústrias gráficas, não só aqui no Brasil, sino fora também, diria que essa ferramenta seria o máximo que uno pode aspirar, não? Já estivemos falando aí de
que se demora entre 20 até 40 minutos para fazer um setup em uma offset. Quando você tem o trabalho, o serviço de cartonagem, dificilmente você acerte as cores dos pantones em 30 minutos ou 40 minutos. Porque, como bem o Renato falou, se necessita um colorista que vá arrumar a cor Pantone. Pelo geral, cada cartucho pode ter 2, 3, 4, até 5 Pantones, e todos têm que ser igual para agradar o cliente. Aqueles que trabalham com offset plana, no digital, sabem muito bem que temos em cima um... É muito? Alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Renato? Renato? Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Ok. Então, nós temos um fator preponderante na parte de impressão offset, que é a parte de água, não? Onde nós temos que manter um constante da impressão, muitas vezes com a atenção redobrada. Nesse caso de HP, integrando esse sistema, é uma mão na roda, não? Porque você vai perder muito menos tempo, vai perder muito menos folha, e isso vai ser preponderante no lucro que você vai ter na gráfica, não? Francisco, muito obrigado aí de compartilhar a sua experiência, a sua vasta experiência aí nesse segmento de embalagens. Eu queria agradecer aí em nome da AlphaPrint, HP, aí sua participação. Obrigado, Francisco. Vou dar aqui a sequência. De nada, estou às ordens. Obrigado. Vou continuar. Obrigado. Obrigado. Bom, aqui eu queria falar um pouquinho, rapidamente, onde estão a maioria dessas ferramentas que a HP disponibiliza, que é o Marketplace, né? Só que eu não queria falar só das ferramentas que tem lá. Então, dentro do PrintOS, aqui eu estou no PrintOS, ok? Eu tenho aqui o Marketplace e eu tenho várias abas aqui de aplicativos, crescimento, ideias, que é uma ferramenta sensacional. Então, imagina o seguinte, o cliente me liga e fala, poxa, Renato, você me mostrou um recurso legal, eu não tenho um arquivo para reproduzir aqui. Você encontra várias dessas amostras aqui, é só baixar e imprimir dentro do Marketplace. Você tem ferramentas para crescimento, licenças, aplicativos, e as duas que eu falei, tanto o Colorbit como o Jobs, a API Jobs, você habilita por aqui. Você vai na aba licenças, aba aplicativos, você encontra essas ferramentas aqui para habilitar. Lembrando que dentro do esforço da HP durante o Covid-19, eles disponibilizaram o PrintOS Care, que são todas essas ferramentas gratuitas até, se não falha a memória, 31 de julho, ou 1º de agosto, alguma coisa assim. Tá? Eu queria abrir aqui para, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que foi de algum assunto que foi tratado aqui no webinar, ou se vocês que têm a tecnologia, queira ter essa informação, nós temos todo o time aí da HP e da AlphaPrint para poder apoiá-los aí, tirar dúvidas sobre qualquer uma dessas ferramentas. Eu queria, em nome da AlphaPrint, HP, aí agradecer a presença de todos, e se alguém tiver alguma pergunta, tá livre aí para poder falar, e a gente pode fazer um bate-papo aí, ok? É só habilitar o microfone, tá? Tem o chat também. Então, Renato, achei muito interessante a reunião e espero que se repita, não? Obrigado, Francisco. A gente, como eu compartilhei aqui no começo da apresentação, tem o link aí que a Ivy mandou. Uhum. Você pode, nós fizemos vários webinars com vários temas, falando de ferramenta de produtividade, como OE, ferramentas
de criatividade, como Smart Stream Designer, produtividade, o próprio HP Print OS, que muitas pessoas aqui tinham curiosidade do que era essa ferramenta, falamos de negócios também, e hoje falamos desses 4 itens aqui, acho que foi bem resumido, e tá o link aí para vocês. Eu recomendo fortemente olhar os casos de sucesso de cada tema. Então, tem empresas do Brasil, tem empresas de fora, assim, são casos de sucesso sensacionais, estão todos os links aqui para vocês conseguir um pouco mais de conhecimento aí sobre essas ferramentas. Eu agradeço aí, já que mandei uma enquetezinha, agradeço todos aí, tenham um bom dia, se cuidem, máscara, álcool gel, espero que acabe logo essa quarentena, esse vírus aí perca sua força. Abraço, pessoal. Ok, um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Francisco, obrigada, gente. Obrigada, Renato. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Lisete. Um abraço.